Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro. Boa noite. Veja agora os destaques do Link Espírito Santo de hoje. Polícia apreende adolescente de 16 anos suspeito de torturar e assassinar a namorada. O adolescente ainda admitiu para a polícia já ter cometido pelo menos outros 6 homicídios. Polícia Federal realiza a segunda fase de operação contra a distribuição de pornografia infantil. Prefeitura de Vila Velha afasta a professora que abordou questões de sexualidade em avaliação escolar. E na UFES, alunos de medicina são afastados após vazarem exame de HIV de um outro colega do curso. Deputados estaduais arquivam um projeto de lei que proibia ideologia de gênero nas escolas. E aqui na bancada tem entrevista ao vivo para falar sobre a possibilidade das manchas de óleo que atingem o Nordeste do Brasil chegarem ao litoral capixaba. Tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Às 18h02, estamos ao vivo para todo o estado. Seja muito bem-vindo ao Link e sempre bom ter a sua audiência e a sua companhia. Lembrando também que você pode assistir ao vivo ao nosso programa na nossa página no Facebook Record News ES. A polícia apreendeu um adolescente de 16 anos apontado como principal suspeito de ter torturado e assassinado a namorada Caroline Vitória Souza Rocha do Nascimento, de 15 anos. Em depoimento à polícia, o adolescente disse que cometeu o crime por ciúmes após ler mensagens que Caroline teria trocado com outro rapaz. O adolescente foi apreendido com 2 pistolas, uma grande quantidade de munições. Que barbaridade, né? A UFES suspendeu 2 alunos de medicina por vazarem o resultado de um exame de HIV feito na UCAN, o Hospital Universitário. O exame é de um estudante do mesmo curso, diagnosticado com vírus em 2017. Em nota, a universidade disse que considerou expulsar os envolvidos no vazamento, mas a comissão que avaliou o caso optou pela suspensão de até 90 dias. Os alunos suspensos iriam se formar no final do ano. Mesmo com a conclusão do inquérito administrativo da universidade, o Ministério Público Federal vai investigar o caso. Agora é hora de abrir nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. A gente quer saber a sua opinião sobre os assuntos do jornal de hoje. Mande sua mensagem pra gente aqui no WhatsApp, que é o 999276943. Fabiano, também dá para participar pelas redes sociais, não é isso? Também dá para participar, Rodrigo, é o Record News, /Record News ES, lá no Facebook, e também @Record News ES, lá no Instagram. Ainda hoje, durante o jornal, a gente quer receber a sua participação e ler ao vivo aqui no jornal. É isso aí. A atual administração do Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA, vai ser trocada pela Secretaria Estadual de Saúde após constatação de irregularidades e suspeita de prejuízo milionário aos cofres públicos. Pois é, Rodrigo, olha, a estimativa que a organização social tenha gerado um prejuízo de quase 38 milhões de reais para o Estado. A repórter Anne Comete conversou com o secretário de Estado de Saúde e tem mais detalhes. Olá, pessoal. Olá para todos que nos acompanham aqui na Record News. Volta aí no estúdio. Obrigado, Anne, pelas informações. Fiscais do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, foram alvo hoje de uma operação do NUROC, o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Eles são acusados de cobrar propina de empresários para a liberação de licenças ambientais. Agora a gente muda de assunto para falar de política. O deputado capixaba Felipe Rigoni entrou na justiça para deixar o PSB sem correr o risco de perder o mandato. Ele foi eleito com mais de 84 mil votos, e foi punido pelo partido por votar a favor da reforma da Previdência. Hoje o deputado falou sobre a ação no Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou saindo do meu partido, ou seja, estou pedindo a minha desfiliação na Justiça por 3 grandes razões. O PSB tinha uma carta compromisso garantindo a minha independência e descumpriu essa carta sumariamente. 2, após a votação da reforma da Previdência, nós que votamos a favor fomos tratados de forma muito intransigente. Fomos chamados de traidores, de lobos em pele de cordeiro, demonstrando que o partido não nos quer mais. E terceiro, e muito importante, existe uma diferença no tratamento entre quem votou a favor da Previdência e quem votou a favor da trabalhista muito grande. Com eles, há um tempo atrás, não aconteceu nada. Conosco, nós estamos sendo suspensos e impedidos de atuar de forma parlamentar por 1 ano. Então, por isso, nós estamos pedindo o nosso mandato na Justiça Eleitoral do governo federal brasileiro, justamente para a gente conseguir atuar
de forma livre e representar, no meu caso, os capixabas com muito afinco. A seguir aqui no link tem entrevista ao vivo aqui na bancada sobre a possibilidade das manchas de óleo que atingem o Nordeste chegar ao litoral capixaba. E agora vamos dar um giro aqui na capital para a gente saber como está o trânsito. A gente começa com imagens ao vivo ali da Reta da Penha, cruzamento com a Avenida Rio Branco. Trânsito, nesse momento, até tranquilo, né? O sinal está aberto ali, alguns carros parados ali no sinal da Avenida Rio Branco. Vamos com imagens agora do Trevo de Goiabeiras. Trânsito um pouco mais intenso para quem segue no sentido Serra, no sentido contrário, muitos veículos, mas um pouco mais de tranquilidade. São 18 horas, 14 minutos. O Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo e volta já. 18 horas e 18 minutos, Link Espírito Santo de volta e ao vivo para todo o estado. As manchas de petróleo de fonte ainda desconhecida que atingiram praias do Nordeste também estão preocupando ambientalistas do Espírito Santo desde que essas manchas chegaram à Bahia. Isso porque as correntes marítimas podem empurrar o óleo para o litoral capixaba. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES, professor Aguinaldo Martins. Professor, boa noite, bem-vindo ao Link. Boa noite. Professor, primeira pergunta, né? A gente agradece o senhor ter aceito o convite para falar com a gente sobre isso. Existe realmente chance desse óleo chegar ao litoral capixaba? Sim, existe chance, mas a gente está tendo uma dificuldade muito grande de avaliar os efeitos desse vazamento, porque algumas informações básicas ainda não estão disponíveis. A gente não sabe aonde foi esse vazamento, quando ocorreu e nem a quantidade que vazou. Isso dificulta muito a gente prever o deslocamento dessas manchas, porque a origem seria fundamental, né, e a quantidade para a gente poder fazer essas previsões. Mas existem, de fato, algumas correntes marinhas que poderiam trazer esse material até aqui o Espírito Santo, mas isso depende de em que região essas manchas estão. Se elas estiverem mais em alto mar, em região bem mais distante da costa, existem realmente correntes que descem, que vêm da Bahia até aqui a região do Espírito Santo e poderiam trazer. Se elas estiverem mais costeiras, bem mais próximas da praia, aí realmente as correntes não favorecem muito essa chegada das manchas até aqui. Professor, qual é o dano que todo esse petróleo, né, no litoral que impacto que isso tem no mar, para os animais? Os danos podem ser muito graves, por quê? Porque nessa região, incluindo toda essa região nordeste, o litoral da Bahia, do Espírito Santo, existem muitas áreas de recifes, né, que são ambientes muito sensíveis, têm uma alta biodiversidade, são muito sensíveis e se eles forem cobertos por essas manchas de óleo, eles vão ser impedidos de trocar oxigênio, de respirar, né, de trocar oxigênio, gás carbônico com o meio e eles vão acabar morrendo, esses organismos todos. E isso é um prejuízo muito grande porque esses recifes de coral demoram muitos anos para se recuperar, pode demorar milhares de anos para se recuperar. Então, é uma preocupação muito grande essas manchas atingirem esses recifes. Há risco para os banhistas também? Qual o prejuízo de ter contato disso com a pele? Esse óleo é tóxico? Não, o efeito mais importante do óleo não é necessariamente o efeito tóxico, né? O efeito é de ele interromper, né, de ele impedir que a gente troque gases, oxigênio, né, com o ambiente. Então, para os animais, como vocês falaram, pode ter um efeito muito grave também, porque alguns animais podem engolir esse óleo e ele impedir que eles absorvam o alimento. E também podem obstruir alguma superfície de alimentação, ou eles não ficarem com mais frio, com mais calor. Então, tudo isso pode também causar um prejuízo. Professor, fala-se também da possibilidade de esse óleo já chegar um pouco mais disperso aqui ao estado, né? Ou seja, com uma intensidade menor e talvez uma quantidade menor também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu imagino que, assim, até agora a gente tem notícias confirmadas da chegada do óleo no norte da Bahia, que ainda é bastante distante, ainda são quase 1.000 quilômetros de distância, né, mais de 1.000 quilômetros. Então a gente imagina que por causa dessa distância toda e porque no caminho ainda tem muitos obstáculos, áreas de Recife, a gente imagina que se chegar seria realmente manchas dispersas, não seria uma quantidade tão grande como chegou nos estados do Nordeste. A gente tem outros casos parecidos dessa dimensão?
Então, a gente tem, que eu posso me recordar, que existe um acidente de derramamento de óleo muito importante no início dos anos 2000, mas que foi um vazamento de um oleoduto na Baía de Guanabara, né, no Rio de Janeiro, mas só que então, nesse caso, o local, né, e a data do vazamento e a quantidade era bem conhecida, então foi mais fácil de se conter e de fazer um plano de contenção desse óleo. Professor, na verdade, assim, por exemplo, você atingir uma região, por exemplo, da foz ali do Rio Doce, né? Vamos dizer ali Linhares, litoral de Linhares, Regência, uma região que tem um bioma muito conhecido por muitos animais que nascem, né, se procriam, principalmente tartarugas marinhas. Se atingir esses animais, pode haver um prejuízo ambiental também, no sentido de talvez atrapalhar até uma geração aí de seres? Sim, existe uma preocupação, isso já está acontecendo lá em Sergipe, né? O projeto Tamar, por exemplo, já teve que tomar várias providências de retirar ninhos que já haviam sido, né, desovas que já aconteceram e transferir para outros lugares por causa do prejuízo que pode causar para o nascimento desses filhotes, porque o óleo pode também alterar a temperatura do ninho, que ela precisa se manter numa temperatura muito estreita para que os filhotes possam nascer, né? Então, essas manchas cobrindo as áreas que já ocorreram as desovas poderia prejudicar o nascimento de muitos filhotes. Mas lá eles podem aumentar a vazão do Rio São Francisco. Aqui no Rio Doce a gente não tem essa opção, né? A gente não tem uma hidrelétrica no curso do rio. Pois é, aí realmente chegando esse óleo, a providência seria tentar salvar, desenterrar esses ninhos e transferir os ninhos para uma área não atingida, né? Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao professor Aguinaldo Martins, hoje conversando com a gente lá no departamento da UFES, não é isso? Departamento de Oceanografia da UFES e Ecologia também, falando para a gente sobre essa possibilidade desse óleo atingir aqui o litoral do Espírito Santo, esse óleo que já está criando problemas no Nordeste do nosso país. E essa possibilidade, né, existe, segundo o professor, ainda não se sabe ao certo, né, essa quantidade, mas... remota, mas existe. Mas existe. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Agora nós vamos direto ao nosso estúdio em Colatina conversar com o Temar Collin, que nos traz mais informações sobre algumas ações da Polícia Militar lá no município. Boa noite para você, Temar. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio com vocês aí em Vitória. Obrigado, Altemar. A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira a segunda fase da Operação Metis, que investiga o envolvimento de indivíduos na distribuição de materiais pornográficos infantis. Durante a ação, 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências dos municípios de Cariacica e Anchieta. Policiais fizeram a varredura nas mídias de equipamentos eletrônicos dos investigados, onde foram encontrados arquivos com conteúdo de exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes. Um trabalho de rastreamento e quebra de sigilo cibernético foi instaurado pela Polícia Federal por meio de um inquérito policial para monitorar os suspeitos. Foi verificado ao todo, somados 4 investigados, um total de 894 arquivos compartilhados na internet apenas durante o período investigado. Os suspeitos e condenados responderão pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil e a pena varia de 2 a 6 anos de prisão. Bom, Rodrigo, agora é hora da gente então ler mensagens que os nossos telespectadores estão mandando para a gente, né? Vamos começar lendo aqui a mensagem do João Luiz Arnaldo dos Santos, lá de Colatina, sempre participa conosco. Muito obrigado pela audiência de sempre, viu, João Luiz? Ele fala assim: boa noite, Fabiano, Rodrigo, que crime bárbaro. Nunca vi tanto ódio de um ser humano, quanta maldade. Da indagação do João Luiz Arnaldo dos Santos. João Luiz Arnaldo dos Santos, lá de Colatina. A gente tem outra mensagem também aqui de Colatina, da Carla. Ela pergunta, né, aonde vai parar a humanidade, uma criança matando ao ponto de chocar a polícia, 16 anos. Temos que ter políticas para atender esse tipo de problema, é o que a gente também espera, Carla. Obrigado pela participação. A gente agradece e lembrando também o nosso canal da interatividade. Vamos lembrar, Larissa, coloca pra gente aí o telefone, é o 27 999 27 6943, é o número da participação. Você pode mandar o WhatsApp comentando qualquer reportagem do jornal, que está exibindo hoje no jornal, né? E também pelas redes sociais, né, Rodrigo? Isso aí, você confere nosso programa ao vivo lá na Record News, facebook.com/Record News e também no Instagram, que é
Record News ES. É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa está investigando uma denúncia sobre um conteúdo passado em sala de aula em uma escola municipal de Vila Velha. De acordo com a denúncia, uma professora de ciências passou uma tarefa de casa com cunho sexual e com perguntas consideradas inadequadas por educadores. Entre as perguntas que os alunos deveriam responder estavam qual é a importância de fazer sexo, o que é sexo oral e o que é masturbação. A denúncia partiu de uma mãe de uma menina de 12 anos que estuda o 7º ano do ensino fundamental. Para o presidente da comissão, deputado Lorenzo Pasolini, a postura da professora foi inadequada. A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que o caso está sob investigação e a primeira providência tomada foi o afastamento da professora acusada da unidade de ensino. Um mínimo polêmico nesta situação. Complicado, né, Rodrigo? Bom, o Link Espírito Santo vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver que uma deputada federal do PSL admite em discurso que o partido teve candidaturas laranjas. Agora a gente acompanha o trânsito aqui na capital. Você vê imagens aí da Avenida Américo Boaz, em frente à Assembleia Legislativa. Trânsito fluindo, aparentemente bem nos dois sentidos, principalmente aí para quem segue, a gente consegue ver na imagem melhor, para quem segue para a Terceira Ponte em Vila Velha. Agora a gente vê imagens do centro de Vitória, cenário totalmente diferente. A gente vê o trânsito intenso, principalmente para quem vai para Cariacica, no outro sentido, né, para quem vem para a Avenida Vitória, trânsito mais tranquilo. Agora são 6 horas e 32 minutos, o Link Espírito Santo volta já. Seis horas e 34 minutos, o Link Espírito Santo está de volta ao vivo para todo o estado. Agora nós vamos direto ao nosso estúdio em São Gabriel da Palha, onde 2 vereadores que estavam afastados dos cargos reassumiram ontem. Quem tem as informações para a gente é a Renata Satini. Boa noite para você, Renata. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Rodrigo. E muito boa noite a você de casa, que acompanha as notícias do Estado no Link Espírito Santo. Essas foram as notícias aqui de São Gabriel da Palha. Uma boa noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata, pelas informações direto aí de São Gabriel da Palha. A deputada federal Soraya Manato, do PSL aqui do Espírito Santo, admitiu que o partido lançou candidaturas laranjas durante a campanha eleitoral. A declaração é dada em meio a um momento turbulento dentro da própria sigla, cujo presidente nacional, Luciano Bivar, é alvo de investigação por parte da Polícia Federal, justamente pelo uso de laranjas na campanha do ano passado. A manifestação de Soraya Manato aconteceu durante a sessão plenária da Câmara dos Deputados desta terça-feira. Após citar outros partidos, exemplo de PT, MDB, PSDB e PR, alegando que todos possuem laranjas como argumento para defender sua própria sigla, a deputada confirmou a prática de crimes no PSL. Veja um trecho da fala da parlamentar. Não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido. Aqui no PSL tiveram os candidatos laranja, mas a grande maioria foi eleito honestamente. O PSL aumenta não, senhor presidente. Por meio de sua assessoria de imprensa, a deputada Soraya Manato não retirou a fala, mas foi menos enfática do que no plenário, considerando possível a existência de laranjas no PSL. Ela ressaltou que fez tais declarações para mostrar que as investigações sobre o assunto englobam uma ampla gama de partidos. Os chamados candidatos laranjas são aqueles de fachada, ou seja, que entram na eleição com consentimento ou não, sem ter a intenção de concorrer efetivamente ao pleito. A estratégia é utilizada por partidos, por exemplo, para desviar dinheiro do fundo eleitoral. Além do escândalo das candidaturas laranja, no PSL, uma crise interna vem gerando atritos entre o principal expoente do partido, o presidente Jair Bolsonaro, que já sinalizou a possibilidade de deixar a sigla pela qual se elegeu. Bom, vamos mudar de assunto, vamos ler mensagens que chegaram para a gente aqui, né, Rodrigo? Chegaram mais mensagens aqui pela nossa interatividade, comentando os assuntos do jornal de hoje. Vamos primeiro com a mensagem aqui da Júlia, também lá de Colatina. Colatina participando em peso hoje aqui do jornal. Continue participando. Participem bastante com a gente. Tratar de assuntos do cunho sexual na sala de aula é muito complicado, mas deve ser fruto de um grande diálogo. Porém, faltam iniciativas do Estado e dos governantes para formar educadores que tenham capacidade de tratar o tema. Opinião da Júlia de Colatina. Felipe Coiler, da Serra,
diz que os alunos podem e devem aprender assuntos relacionados ao desenvolvimento sexual em sala de aula e com um professor especialista na área. Agora, fazer pesquisa sobre o assunto na internet já não vê com bons olhos, pois é uma ferramenta aberta ao perigo para as crianças. Pois é, daqui a pouco a gente lê então mais participações, porque agora nós vamos falar sobre uma obra da Eco 101 que está causando incômodo para os moradores que vivem às margens da rodovia. Vamos direto ao nosso estúdio lá em Linhares, conversar com o Cláudio Alves, que tem os detalhes. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, Rodrigo, boa noite a todos. A gente vai ficando por aqui. Eu retorno ao Link Espírito Santo em Vitória com você, Fabiano, Rodrigo. Até amanhã. Obrigado, Cláudio. Os deputados estaduais arquivaram durante a sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proibia a ideologia de gênero nas escolas da rede estadual. O projeto de autoria do deputado Vandinho Leite, do PSDB, previa que não seria permitido ao poder público envolver-se no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitia qualquer prática capaz de comprometer, direcionar ou desviar o natural desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica do sexo. Para acompanhar a votação, grupos favoráveis e contrários ao projeto lotaram as galerias do plenário. No próximo bloco, você vai ver aqui no Link Espírito Santo um levantamento feito pelo IBGE que apontou o salário médio dos trabalhadores de Vitória, que o salário médio dos trabalhadores de Vitória é 2 vezes maior que o de outras regiões do estado. É um instantinho só, a gente já volta. 6h48, Link Espírito Santo de volta. Agora a gente vai conversar com Nariane Lopes, direto do nosso estúdio em São Mateus, que fala pra gente sobre protestos de estudantes contra a implantação de uma escola em tempo integral. Boa noite, Nariane. Olá, Fabiano. Olá, Rodrigo. Boa noite para vocês aí no estúdio e a quem está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. E por hoje é só, voltamos agora ao estúdio. É com você, Fabiana, é com você, Rodrigo. Obrigado, Nariane, pelas informações direto de São Mateus. Mudando de assunto, o salário médio dos trabalhadores que moram em Vitória é 2 vezes maior que o das demais cidades da região metropolitana. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. A média salarial é de R$ 4.200, enquanto nos outros municípios, como Serra, Vila Velha e Cariacica, esse valor não chega a R$ 2.000. O menor salário foi registrado nas cidades de quem mora fora da região metropolitana. O valor foi de R$ 1.679, o valor que é praticamente idêntico ao registrado em 2012, que era de R$ 1.677. Segundo a pesquisa, apenas 10% dos trabalhadores do estado moram em Vitória. Já a região metropolitana concentra 41,5% dos trabalhadores. Os outros 48,3% moram em outros municípios do estado. Agora a gente vai ler mais mensagens aqui, que você também ajuda a fazer o Link Espírito Santo. A gente gosta da sua opinião, gosta da sua participação. Fabiano, tem mais mensagem? Temos aqui tempo para mais uma mensagem. Olha, a mensagem da Maria Helena de Vila Velha. Ela diz, olha, que absurdo essa professora. Acho que não é digna de ser chamada de professora, pois colocamos nossos filhos na escola para bons ensinamentos, não para aprender indecência. Opinião aí da Maria Helena de Vila Velha. E amanhã você participa de novo aqui no Link Espírito Santo. É isso aí. Bom, uma cooperativa de cafeicultores de Muqui, no sul do estado, vem se destacando na produção de cafés especiais. Também é de lá o café que foi eleito o melhor do Brasil em 2019. Quem traz os detalhes é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Fabiano, Rodrigo, eu fico por aqui. Volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Samuel. Obrigado pelas informações direto de Cachoeiro. Que bacana. Orgulho para nós capixabas, café se destacando no Brasil todo. É isso aí. O Estado de Tradição também merece os prêmios. É isso aí. Bom, 18h59, hora de encerrar o Link Espírito Santo desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Na sequência, você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Boletim Jornal da Record. Mais notícias aqui do Espírito Santo você confere no nosso jornal online simnoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.